Edu Bolsonaro tem que ser preso por trair a pátria, é um botão, ou Edu Bolsonaro não é o responsável pelas sanções. Eles não sabem, há um dilema horroroso. Por quê? Porque conforme essas sanções forem saindo, Eduardo Bolsonaro se sagra como o político mais importante do Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Não pode ser ensinado nas universidades. Teve protesto anti-Israel, então você está defendendo... Nunca isso não pode ser ensinado nas universidades. Então é uma defesa de liberdade de expressão muito peculiar, que não cabe na realidade do que é o governo Trump. Mas veio aí, vai vir a sanção. Se ficar em perda de visto, que o ministro já não tem, creio que ficou barato. Vamos ver o que mais vem por aí. Vem mais. Exatamente, você tem razão, é realmente a defesa da liberdade de expressão. Num país onde a liberdade de expressão está sendo muito atacada, né? Sobretudo as pessoas que apoiam a Palestina, que é um movimento histórico de apoio à Palestina, ou eventualmente criticam a atuação de Israel na faixa de Gaza, também... Me explica uma coisa, Fernando Gabeira, eu tenho muito respeito pelo Gabeira. Gabeira, quantos jornalistas os Estados Unidos cancelaram, jornalistas americanos, tiveram as suas redes sociais bloqueadas por apoio à Palestina? Quantos passaportes foram cancelados de americanos por apoio à Palestina? Quantas contas bancárias o Trump cancelou por apoio à Palestina? Quantas ordens de prisão o Trump deu por apoio à Palestina? Quantos veículos de televisão o Trump deu ordens para proibir de falar da Palestina? É por isso que vocês não veem mais o Paulo Figueiredo na televisão debatendo com esses caras. Porque não duram 1 minuto. É um movimento de censura que se estende aos próprios cientistas, né? As pessoas que trabalham com a questão de gênero, enfim. É um movimento de censura bastante amplo que o governo americano está desenvolvendo. Não há uma pessoa censurada por falar qualquer coisa sobre essa merda, essa baboseira de gênero. Você pode falar a bobagem que você quiser. Veja, você pode até dizer que vacina para Covid é importante. Pode até dizer. Apesar do CDC ontem ter decidido que as vacinas não são mais recomendadas para mulheres e crianças, mulheres grávidas e crianças, você pode advogar que seja. E sabe o que acontece com as suas redes sociais? Nada. Você não vai tomar um strike igual eu tomei quando eu falei, por exemplo, que a Covid vinha de era um vírus chinês que tinha sido vazado de um laboratório e não tinha vindo de uma sopa de morcego. Você pode até falar esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer com você? Zero. Eu não acreditem nessa baboseira. A liberdade de expressão nos Estados Unidos é plena. Desde a posse do Trump. Esse caso que nós estamos examinando hoje, por acaso eu acabo de escrever um artigo sobre ele, e eu estava tentando, para efeito de esclarecimento, eu sei que as pessoas não vão entender bem e tal, mas eu já estou acostumado. Eu peço que esqueçam o Eduardo Bolsonaro. Essa suposição que o Eduardo Bolsonaro é o responsável por isso que está acontecendo, atribui a ele muito mais poder do que ele tem. Na verdade, o Departamento de Estado tem um mecanismo próprio de avaliação da situação, um mecanismo próprio de chegar às suas decisões, que não depende tanto de lobistas brasileiros atuando junto a ele. Ou seja, foi uma combustão espontânea. Coincidentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro tem ido comigo ao Departamento de Estado o tempo inteiro. Coincidentemente, o Brasil, que ninguém sabia nada a respeito, agora se tornou alvo até do secretário de Estado. Coincidentemente, o Alexandre de Moraes tem saído em todos os jornais. Coincidentemente, a gente tem ido em rede de televisão falar sobre isso. Coincidentemente, é tudo uma coincidência, Gabriel. As sanções acontecerem 2 meses depois do Eduardo Bolsonaro ter se mudado para os Estados Unidos também é coincidente. Qual o problema? O que o Gabeira está tentando fazer? Lembre-se, Gabeira é um político, né? Eu fiz campanha contra ele, inclusive para a Prefeitura do Rio em 2006. Gabeira quase ganhou a eleição para prefeito do Rio de Janeiro em 2006. O Gabeira é um político. O que ele está vendo? Ele está vendo o dilema da Globo News, que é decidir se o Eduardo Bolsonaro é o traidor da pátria ou se ele simplesmente não tem nenhum efeito nas sanções.
Ou as sanções estão acontecendo por causa do deputado Eduardo Bolsonaro e ele tem que ser criminalmente processado, ou então ele é o traidor da pátria. Ou então ele não tem nenhuma ação. Por isso que tem esse meme do botão. O cara, na redação da Globo News, eles não sabem que botão apertar. Edu Bolsonaro tem que ser preso por trair a pátria, é um botão, ou Edu Bolsonaro não é o responsável pelas sanções. Eles não sabem, há um dilema horroroso. Por quê? Porque conforme essas sanções forem saindo, Eduardo Bolsonaro se sagra como o político mais importante do Brasil. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Mais importante para o Brasil nesse momento do que o próprio pai. E com um grau de coragem, altivez e de desinteresse por si mesmo muito superior ao visto pelo pai. E esses são os louros que têm que ser dados. Os louros têm que ser dados os spoils da guerra têm que ser dados ao vencedor, que é o Eduardo, e o Gabeira percebeu isso. Por isso esse discurso. Coloca o Gabeira aí de novo, Bruno. Claramente, é que, independente do Eduardo Bolsonaro, existem dentro do governo americano, muito próximos ao governo americano, pessoas muito mais poderosas que o Eduardo Bolsonaro, como é o caso do Elon Musk, né? E eu volto um pouco à história. Antes da ida dele para os Estados Unidos, já havia um processo da Rumble associado à empresa do Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Então você vê que você acha que saiu também artificialmente do nada. O fato da nossa relação com Chris Pavlovski e a explicação do problema do Brasil, você nunca desconfiou de onde é que veio o advogado da Rumble, Gabeira? Você acha que tudo isso acontece por combustão espontânea mesmo? que é um processo mais ou menos antigo e que envolve as Big Techs. Então não é o agora foram as Big Eduardo Techs. Bolsonaro é apenas um detalhe nesse processo. Um detalhe. Eu vi minha querida amiga Ana Paula Henkel falando sobre isso também no Space Liberdade, que fez questão de dar atenção a essa fala, dizendo que o Elon Musk, etc, etc. Olha, quero aqui, respeitosamente, que gosto muito dela, e essa é uma pessoa muito bem intencionada, etc, discordar. Eu acho até que fala isso com boa intenção de proteger o Eduardo Bolsonaro, mas eu acho que o Eduardo não quer essa proteção, não. O Eduardo está disposto a colher os frutos do que ele fez. E não foi, lamento dizer, tá? Não foi Elon Musk. Acreditem da pessoa que está em todos os jornais, que estava em todas as reuniões, que vive dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, que trouxe a vocês tudo o que ia acontecer. E lamento, não há outro jornalista brasileiro que esteja participando disso de forma tão perto quanto eu. Não há melhores comentaristas que outros possam ser. Melhores do que eu até, muitas vezes. Mas não é Elon Musk. Não é Eduardo Bolsonaro. E o que o Gabeira está tentando fazer, e outros estão tentando fazer, é tirar o mérito do cara. E a gente tem que tomar cuidado, o Space Liberdade, etc. Eu vou atribuir aqui para a tolice, não a má fé, do Space Liberdade, para ficar dando voz a esse tipo de narrativa da Globo News. Pessoas que vivem nos Estados Unidos e atuam nessa política de oposição ao Brasil estão lá falando sobre a aplicação de uma lei contra o Alexandre de Moraes há muito tempo. Né? Então existe já um movimento. É verdade, eu cheguei aqui, comecei em 2022, bem antes do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas já em 2023, 2022, a primeira vez que eu vim, eu só tinha a Carla Zambelli comigo. Mas já em 2023, o Eduardo Bolsonaro, junto com vários outros deputados, estavam aqui conosco, sim, correndo atrás disso. E mérito também de outros deputados que tiveram uma contribuição menor, mas que tiveram grandes contribuições. Eu já citei aqui senador Magno Malta, senador Girão, senador Jorge Seife, Bia Kicis, Gustavo Gaia foi um gigante nessa história, Carol Detone ajudou em determinados momentos, Marcel Van Hatten ajudou pra caramba, tudo que pôde fazer. Então, eu vou aqui, Paulo Bilinski, o próprio Felipe Barros, que agora é presidente da Comissão de Relações Exteriores, tem sido peça fundamental. Assim, tem muita gente. Eu não quero aqui nem cometer aqui, falei da Bia Kicis, não quero aqui nem cometer deixar de mencionar algumas pessoas.
Mas sim, eu como você está dizendo, Gabeira, eu comecei antes de todo mundo, pessoas que residem aqui começaram, mas eu não abro portas, eu não tenho mandato. Aos poucos eu fui construindo uma reputação e uma relação boa aqui. Mas foi mérito dessas pessoas e eu faço questão de dar... você quer ver uma pessoa que foi nota 10, que foi comigo, sofreu em Washington, passou perrengue comigo, sem nunca pedir nada em troca, botou dinheiro do bolso dele? Coronel Gerson Gomes. Mostrando que ainda tem gente que usava verde-oliva que, pô, é de primeira qualidade. Coronel Gerson Gomes, pô, foi um gigante. Um abraço para ele, meu amigo querido, meu irmão. Então, assim, as pessoas que estavam aqui, Ludmilla também buscou fazer tudo que pôde, as pessoas que tem a parte acadêmica que ela está correndo atrás, as pessoas que estavam aqui fizeram tudo que puderam. Mas o mérito, é óbvio que quando você chega com o deputado Eduardo Bolsonaro, ele abre portas que você não imagina ter. E ele vestiu a camisa, dedicou a vida inteira, foi o único que abriu mão de mandato para estar aqui onde está, e as pessoas pensam, não vai voltar. Talvez não volte, e está disposto a abrir mão do mandato, como disse ontem aqui. O que vem acontecendo no interior do governo americano e estimulado por forças muito mais importantes do que o Eduardo. Então, se a gente começar a ver o mundo a partir da influência, do poder do Bolsonaro, a gente vai perder um pouco a visão do mundo como ele é, de fato. Outro aspecto que é importante nós vamos falar muito sobre a questão da soberania nacional. Mas eu valorizo muito o trabalho dos diplomatas, eu acho que eles devem entrar em cena agora e sempre, porque há um entendimento dos americanos, né, que a gente precisa trabalhar em termos de argumentação. Eles entendem que a soberania nacional norte-americana é violada no momento que você estabelece alguma restrição ao exercício da primeira emenda constitucional dentro dos Estados Unidos sobre cidadãos americanos ou cidadãos que, tendo o green card, têm acesso a essa garantia constitucional. Então nós temos que conversar sobre isso para tentar ver exatamente qual o caminho diplomático para superar essa situação. Eu acho que os diplomatas brasileiros já estão fazendo isso. Essa notícia de hoje me surpreendeu um pouco. Eu imaginava que as discussões diplomáticas fossem conter um pouco esse processo. Agora, porque você está completamente perdido. Você não tem ideia do que está se passando no mundo, Gabeira. Isso é muita maconha. Você está completamente perdido do que está acontecendo. Por isso você acha que a diplomacia vai salvar, eu já expliquei. Os diplomatas chegam aqui nos Estados Unidos e ficam dizendo que nós somos ameaça à democracia, praticamos desinformação, falamos mal das instituições e não sei o que. Os americanos olham e falam, vocês falam isso da gente também. Ora, o que vai chegar lá? Vai chegar lá o Itamaraty do Lula, que dizia que o Trump era a nova face do nazismo? Vocês acham que vai ter algum sucesso, Gabeira? Pode mandar o diplomata que quiser. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.